Olá galera do terceiro ano, eu estou aqui para fazer uma aula de aprofundamento sobre força elétrica, tá certo? E eu trouxe aqui esse exemplo para mostrar para vocês de uma questão aprofundada sobre força elétrica. O que nos diz esse exemplo? Duas cargas Qzão e Qzim estão separadas pela distância 2D. E se repelem com força F. Calcule a intensidade da nova força de repulsão, certo? Nova força de repulsão, F', né? Se a distância for reduzida à metade e for dobrada a carga Qzão. Então preste atenção nessa situação aí, né? Porque não tem valor, quase não tem valores, né? Você vai ter que construir as suas situações para poder resolver, né? Ele dá uma situação com a distância, depois modifica tanto a distância como a carga Qzão. Ele modifica. Então, se ele modifica, a força que era F vai modificar. Por isso que ele passou a chamar de F'. Então, vamos montar aqui as duas situações. Nesse tipo de questão, você tem que sempre fazer o que acontece antes e o que acontece depois. O que acontece antes, geralmente, é o que acontece até o primeiro ponto, ó. Vem aqui, até aqui, ó. Então, são duas cargas Qzão e Qzim. Vamos desenhar. Qzão e Qzim, separadas por uma distância 2D, certo? E nesse intervalo, né, como as cargas têm sinais iguais, elas se repelem com a força de intensidade que ele chama de F. Pronto, isso é o que acontece antes. Depois que ele vai modificar, ele diz que vai ser dobrada o valor da carga Qzão. Então, quando tinha Q, eu vou colocar agora 2Q. Qzinho ele não mexe, né? Então só repete. A distância entre eles, ele diz que a distância vai se reduzir à metade. Gente, era 2D. A metade vai ser só D. Então, como continua com os mesmos sinais, né? Tudo positivo, a força continua sendo de repulsão e ele chama essa força de F'. Ele quer saber qual é essa força F', né? Comparada com a primeira. Então, o que é que nós temos que fazer, minha gente? Nós temos que aplicar a lei de Coulomb nas duas situações. A lei de Coulomb. Força é a constante eletrostática. Carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Nós vamos aplicar isso nas duas situações. Antes e depois. Certo? Então, vou pegar aqui um pincel preto. Então, antes, ó, aplicando a força é F. Aqui ele também chamou de F. F igual constante K, né? O meio onde as cargas estão inseridas, né? Não modificou. O valor da primeira carga é Q, da segunda carga é Qzinho e a distância é 2D. Só que tem que ser 2D, minha gente, elevado ao quadrado. Você não pode esquecer disso, né? A distância aqui, ó, é 2D, aí eleva ao quadrado. Agora vamos desenvolver. A força vai ser igual a constante K, carga Qzão, carga Qzim, aí aqui é ao quadrado, ó. Muita gente erra aqui, minha gente. Nós temos que elevar ao quadrado os dois, né? Tanto o número como a letra, né? Tudo que está dentro do parênteses. Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. D elevado a 1 ao quadrado, dá D ao quadrado. Aí eu vou levar esse 4 para o outro lado, ele está dividindo, a gente vai passar multiplicando. Então fica 4F igual... Deixa eu pegar aqui e colocar de outra cor. Fica 4F igual a o que sobra, né? Constante K, Qzão vezes Qzim, dividido por distância ao quadrado. Isso é o que sobra. Aí você faz uma pausazinha aí. E vamos para outra situação, né? Aplicar a lei de Coulomb lá também, né? A força, ele passa a chamar agora de F'. Então fica F' igual a constante K, que ele não muda. A carga Qzão ele muda, ele dobra, né?
2 vezes Qzão. A carga Qzinho ele não modifica, então só repete. E a distância passa a ser D, aí você eleva ao quadrado. Então, gente, esse 2 aqui que está multiplicando aqui em cima, se ele for para o outro lado da igualdade, ele vem dividindo. Então fica F' sobre 2 igual. Aí, o que que sobra? A constante K, que não muda. Sobrou o Qzão e o Qzinho. Vai dividir por D elevado a 1 ao quadrado, dá D ao quadrado. Então o que que nós temos aí, minha gente? Nós temos aí uma igualdade de fatores, ó. Isso daqui que eu vou circular é igual isso daqui que eu vou circular na outra também, ó. Então a gente vai substituir, ó. Onde tem aqui, ó, K, Qzinho sobre D ao quadrado, eu vou substituir por 4F, ó, porque ó, tem uma igualdade aqui, ó, é a mesma coisa. Então a gente vai fazer uma substituição. Substitui, né? Então vai ficar o quê? F' sobre 2 igual, quem é K, Qzinho sobre D ao quadrado? É 4F. Então fica F' sobre 2 igual a 4F. O 2 está dividindo, né? Vai passar multiplicando. Então fica F' igual 2 vezes 4, 8. 8F. Pronto. Tá aí, ó. O que nós podemos concluir, minha gente? Nós podemos concluir que a nova força de interação ela vai ser 8 vezes maior do que a força que tinha antes. Certo? E isso é uma questão de lógica, porque ó, se a distância é 2D e eu diminuir essa distância, significa que a força de interação é maior. Lembre-se, quanto mais próximo essas cargas estiverem, maior a interação entre elas, tá certo? Maior força repulsiva, né, entre elas, tá certo? Maior atrativa ou repulsiva. No caso aí é repulsivo porque as duas cargas são de sinais iguais, né, positivas. Beleza? Então, essa é uma questãozinha de aprofundamento aí de força elétrica que pode surgir aí. Primeiro, é imprescindível você desenhar as duas situações, antes ou depois, ou situação 1 e situação 2. Desenhou quem é cada membro lá, que a questão diz, aplica a lei de Coulomb nas duas situações. Então, apliquei na situação antes e apliquei na situação depois, certo? E desenvolvi, até encontrar um fator que dá para ser igualado do outro lado, certo? Então, você sempre procure deixar assim, ó, K, Qzinho sobre D ao quadrado. Sempre procure deixar assim que você iguala rapidinho, certo? Vamos continuar. Pronto, vamos lá ao segundo exemplo, né, sobre essa questão de modificar as grandezas, né, envolvidas para a força elétrica. Diz o seguinte: duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, qual a força de repulsão entre elas? Veja que nessa questão aí não tem dado nenhum, né? A gente tem que extrair ainda também, né? De novo, nós temos duas situações, porque ele vai triplicar a distância, né? Então, se ele vai triplicar a distância, nós teremos duas situações. Antes e depois. Então, o que acontece antes? Nós temos duas esferas igualmente carregadas. Então, temos uma carga Qzão aqui, uma carga Qzinho aqui, duas cargas igualmente carregadas. Então, duas positivas. Que estão a uma certa distância D, né? Então, quando elas estão a uma certa distância D, tem uma força de repulsão aqui entre elas, que eu vou chamar de F, né? Porque é o antes. E é isso. Depois, o que ele faz? Ele triplica a distância. Então, não modifica as cargas, continua sendo Qzão e Qzinho. Só que a distância agora era D. Triplicou 3D. Aí, qual é essa nova força, né, filhinha?
de repulsão entre elas. Olha aí como é parecido, né? Porque ele vai modificar a distância, com certeza a força vai mudar. Então, se a força antes era F, agora passa a ser F'. Tá certo? Então, vamos aplicar a lei de Coulomb aqui, ó. F igual a constante K, carga 1 vezes carga 2, dividido por distância ao quadrado. Vamos aplicar a lei de Coulomb nas duas situações, antes e depois. Então, antes, o que acontece? A força é F, né? Então, fica F igual a constante K, carga 1 é Qzão, carga 2 é Qzinho, dividido por D ao quadrado. Não precisa ficar colocando módulo, né? Porque elas já são positivas. Dividido por D ao quadrado. Então, veja aqui que não tem mais o que eu fazer. Não tem letra, não tem número aqui para me passar para o outro lado. Então, já para aqui. Vamos lá para o que acontece depois, né? Aplicar a lei de Coulomb lá também. A força agora é F', constante K, primeira carga Qzão, segunda carga Qzinho, e ele não modifica nessa segunda situação. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3D, então fica 3D ao quadrado. Agora eu tenho que desenvolver. F' vai ser igual a constante K, Qzão vezes Qzinho, dividido por 3 ao quadrado, 9. D elevado a 1 ao quadrado, D ao quadrado. Então, o 9 está aqui, ele está dividindo, né? Vai para o outro lado multiplicando. Então, fica 9 vezes F' igual a constante K, Qzão vezes Qzinho, dividido por distância ao quadrado. Porque eu levei o 9, ficou só D ao quadrado. Veja aqui que eu encontrei a mesma coisa da primeira questão, né? Que a gente fez, ó. Uma maneira de igualar o K, que é o quadrado, o Q vezes Qzão vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado. Então, agora eu vou substituir. Então, fica 9F' igual, né? Quem é K, Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado, é F, né? Então, fica 9F' igual a F. Então, F', minha gente, vai ser igual o F, e o 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, F sobre 9. O que quer dizer isso? Que depois de modificar, né, a distância, a força foi reduzida por 9, ó, um fator de 9. Ok? Ó, quanto mais afastada, menor a força. Ó. E foi menor mesmo. Ó. Era a força que tinha antes dividido por 9. Veja aí como acontece esse tipo de questão. Beleza? Continuando. Minha gente, agora eu quero falar para vocês de um caso muito importante que acontece, né, que eu vou classificar também como aprofundamento. É quando eu tenho, por exemplo, duas cargas, né, positivas, e eu queira saber quanto é a força elétrica aqui nesse ponto, ó. Certo? Nesse ponto eu vou chamar de ponto P. Desse tipo de questão, minha gente, o que acontece? Então, mais Q. Nesse tipo de questão, eu vou ter que fazer o prolongamento, né? E usar a própria geometria da figura para tentar solucionar, né? Isso é para encontrar a força, né? Porque cada esfera dessa vai gerar no ponto uma força. Como elas são positivas, vai ser tudo forças, né, a partir do ponto. Então eu tenho que levar em consideração isso aqui, ó. Olha como é importante essa observação que eu vou fazer para vocês, ó. Linhas de força. Linhas de força. Esse conceito de linha de força a gente vai precisar muito em campo elétrico, minha gente. Então elas servem para mim saber a direção do campo elétrico. Mas assim, quando tratamos de força elétrica apenas, né, nós vamos levar em consideração o seguinte, ó. Se eu tenho uma carga positiva, o sentido dessas linhas de força é sempre saindo do campo, certo? Você pode dizer assim, que é para facilitar o seu entendimento lá em campo elétrico, certo? Se eu tenho uma carga positiva, eu vou ter sempre a linha de força saindo da carga, tá certo? Saindo da carga. E se é negativa, vai ser sempre chegando na carga, tá? Em cada ponto em torno dela.
Veja como isso é importante, essa informação. Então sempre vai ser chegando, se eu tenho uma carga negativa. Então vai ser chegando. Beleza? Pronto. Para que precisa disso, gente? Para mim saber aqui no ponto, para onde é que vai estar apontado o meu vetorzinho, né? Quando eu fazer o prolongamento, vai ter um vetorzinho associado. Então o que é que você faz? Você pega a carga de referência que você quer e o ponto dele está. E traça uma linha reta entre eles dois, ó. Essa carga é considerada pontiforme, né? Tamanho desprezível, então eu posso considerar ela como ponto. Imagina, por 2 pontos passa uma reta. Então eu faço esse prolongamento, né? E vai ser para cá, ó. Olha o sentido da linha de força, ó. Como é uma carga positiva, o sentido da linha de força é saindo do ponto. Então, do ponto para frente eu começo a desenhar. Então, eu vou dizer que isso aqui é a força devido à carga 1. Né? Eu chamo isso aqui de carga 1 e isso aqui de carga 2. Então, a força devido à carga 1, como a carga 1 é positiva, né? Vai ser do ponto se afastando. Beleza? A carga 2 também é positiva. Então, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Desenhar uma linha reta entre elas duas. E do ponto para frente vai ser sentido de afastamento, porque é uma carga também positiva. Como eu defini aqui, que é sempre saindo dela. Imagina que esse prolongamento aqui, ó, saindo, certo? Então, esse outro aqui é o vetorzinho devido à carga da força, devido à carga 2. Minha gente, desse tipo de questão, a gente vai ter que encontrar a resultante, né? Porque nós temos duas aí. E a resultante nada mais é do que esse prolongamento aqui, minha gente, ó. Ixi, eu tenho que apagar aqui um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Vou reduzir aqui o tamanho desse prolongamento. Então, o vetor resultante da força é esse aqui do meio. Cortar o meio, os dois vetores. Esse é o que eu chamo de força resultante. Ok? Dependendo da inclinação do problema, né? Do ângulo formado, essa força resultante, ela vai representar a soma dos dois vetores. F1 mais F2. Certo? Então a gente temos que fazer essa análise aí vetorial. Então é só fazer o prolongamento, né? Se, vamos supor, fosse duas cargas negativas, né? Duas cargas negativas aí, né? E o ponto fosse aqui, ó, no meio. Eu quero saber a força resultante lá, nesse meio. Como é que eu ia fazer? Bem, eu chamo esse aqui de carga 1 e esse aqui de carga 2. Entre o ponto que eu quero medir e a carga, eu desenho uma reta. Entre o ponto que eu quero medir e a carga, eu desenho uma reta. Aí, ó, como a carga é negativa, então a força vai ser, ó, a linha o sentido da linha vai ser voltando, ó. Eu chamo de força 1. Que é a força devido à carga 1. E a carga 2, como é negativa, também vai ser voltando, ó, do ponto voltando para a carga. Procurando chegar na carga. Então esse aqui é o que eu chamo de força 2. A força resultante devido à esfera 2. E a resultante? A resultante é o prolongamento aqui, minha gente, olha, como é simples. Eu faço esse prolongamento aqui, ó, saindo no meio dos dois vetores. Então esse aqui vai ser o meu vetor resultante, né? Vetor força resultante. Pronto, olha aí, ó, a diferença da positiva e a negativa. E também vai incluir também a soma dos dois vetores ali, pela mesma forma. Tá certo? Então isso é só para mim saber para onde é que vai estar apontado a força resultante, que é o que a questão vai pedir, né? Que é a força no ponto. Ok? Vai existir questões que vai ser apenas para você desenhar o vetor resultante. Por exemplo, no gabarito dessa questão aqui, eu vim assim, ó. O vetor resultante é assim, B é assim, C é para baixo, D para cima, e assim vai. Então o vetor resultante aqui, como é para baixo, né? O item correto seria o item C. Beleza, minha gente? Então aí é essa parte do aprofundamento também
para vocês. Tá ok? Vamos fazer exemplos. A outra situação possível, galera, é eu ter isso, ó. Vamos supor que eu tenho uma carga aqui também positiva, que eu vou chamar de Q1. E aqui nesse outro extremo, uma carga positiva também, que eu vou chamar de Q2. Aí, eu quero saber qual é a força resultante aqui no meio, entre elas. Na metade do caminho, né? Então, vamos lá. Como essa carga aqui é positiva, né? Então, vai gerar aqui, a partir do ponto, uma força de afastamento, né? Esse vetorzinho força de afastamento. É o que eu chamo de força 1. Devido à carga 2, também vai ser de afastamento. Então, vai ser para o outro lado, ó. Uma força F2. Que é a força devido à carga 2. Beleza, gente? Ó, tá sempre no mesmo plano. O mesmo segmento de reta. Ah, mas aqui tá saindo do ponto, mas tá chegando em Q2. Só que aqui não é de Q2, ela é do Q1. Tá certo? Se liga sempre nisso. Então a força resultante, no caso aqui, minha gente, vai ser, né, os vetores, ó, mesma direção em sentido oposto. F2 menos F1. Aí eu tenho que ver a questão do valor das cargas. Se as cargas são iguais, né? Essa força resultante aí dá 0. Ok? Eu vou até colocar aqui. Se as cargas forem iguais, vírgula, a força resultante é 0. Por que é 0? Se as cargas forem iguais, porque eu vou ter duas forças iguais aqui, ó. F1 é 10 newtons, F2 é 10 newtons. Então, 10 menos 10 dá 0. Ok? Então, acontece isso também. Eu posso colocar o ponto em que eu quero a força resultante aqui, ó, no meio do... equidistante aqui das duas, né? Ok? No meio do segmento. Eu posso colocar esse ponto aqui desse lado, do outro lado, onde quiser. Levando em consideração esse conceitozinho aí das linhas de força, você faz tranquilo, tá certo? Então na próxima aula eu vou passar para vocês um questionáriozinho sobre aquela questão da modificação das forças que a gente estava fazendo antes, tá? Quando eu modifico alguma coisa, o que acontece com a força? Valeu, galera, forte abraço.